E aí, tudo bem? Então, chegamos à nossa parte de conjuntos, tudo bem? Então, desse PDF aqui que eu fiz para vocês, nós estamos já na página 14. Diz o seguinte: o conjunto, ele não é algo que eu possa sair para você definindo, explicando. Ele é bem intuitivo, beleza? Então, ou seja, ele parte sempre de uma ideia intuitiva, uma ideia de condição de existência, uma condição de pertencimento. Exemplo, ó, eu jogo futebol. Então, ou seja, existe um conjunto de pessoas que jogam futebol comigo, tudo bem? Então, essas pessoas elas formam um conjunto comigo. Essa ideia ela sempre é intuitiva. E para facilitar essa minha intuição, existem algumas padronizações na matemática que a gente usa símbolos para facilitar a nossa leitura e para que a minha intuição seja a mesma que a sua. E aí, uma das padronizações é o seguinte: eu uso letras maiúsculas para nomear os meus conjuntos e uso letras minúsculas para dar nome aos meus elementos. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto A, eu vou botar o nome dele de letra maiúscula. E os elementos meus aqui dentro, eu vou colocar eles como letras minúsculas. Por exemplo, as vogais A, E, I, O, U. Beleza? Então, normalmente eu faço isso. Ah, Renan, mas eu já vi colocar letras minúsculas dentro do conjunto para nomear os elementos. Tá, isso pode acontecer, como por exemplo, você dizer que o meu conjunto A tem as letras maiúsculas. Mas quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, no meu enunciado da minha questão ou no meu problema que eu vou resolver, vem dizendo por que aquilo ali está acontecendo, beleza? Então, ou seja, toda vez que ele quebra essa regra aqui, que ela pode ser quebrada, ele vai dizer o motivo dele estar quebrando aquela regra, beleza? Mas vias de regra, ou seja, a gente usa isso daqui, tá bom? E a nossa barra vertical, ela significa tal que, ou seja, é uma condição que a consequência da para a primeira parte existir, a condição da primeira parte existir. Então, por exemplo, eu vou dizer que A pertence a A, tal que A é vogal. Então, esse tal que aqui, ou seja, ele me garante por que, que a segunda parte existe em relação à primeira, tá bom? A primeira ele vai traçar uma existência e um pertencimento, depois dessa barra aqui, do tal que, ele vai tratar as consequências ou as condições de existência, tudo bem? Aqui, esse exinho invertido aqui, ele trata sobre existência. Então, eu garanto que existe. Então, estou dizendo o seguinte, ó, existe uma vogal, tá vendo? Que pertence ao conjunto A. E quando esse exinho vem acompanhado desse ponto aqui de exclamação, eu estou afirmando que existe e ele é único. Então, por exemplo, o número 0 é o elemento neutro da soma. Se eu botar o elemento neutro da soma, eu vou ter que é o 0. Então, o 0 existe, ele é o elemento neutro na soma e ele é único. Não existe outro elemento neutro na soma, beleza? Tenho também esse ezinho também ao contrário, riscado, ele vai dizer para mim que não existe, tudo bem? Então, por exemplo, não existe divisão por zero, também. Se eu colocar aqui, ó, 1 sobre 0, não existe. Isso aqui não existe, tudo bem? Essa aqui é a definição de não existência. Esse azinho maiúsculo aqui de cabeça para baixo significa para tudo, qualquer que seja. Ou seja, para qualquer coisa que eu escolher dentro daquele conjunto, aquela condição vai satisfazer. Olha, qualquer elemento do meu conjunto A aqui é vogal. Então, ou seja, se você escolher qualquer letra aqui dentro, ela é uma vogal, entendeu? Para tudo, ou qualquer que seja. E aí a gente tem esse daqui, ó, esse acento circunflexo que significa e ele de cabeça para baixo, né? Ou invertido significa ou. Renan, eu tenho uma dificuldade de associar quando um é e quando o outro é ou. Meu amigo, eu tenho duas maneiras de você fazer a separação. O e leva circunflexo, o u não leva circunflexo. Então, o ele de cabeça desse jeito aqui, né? Como chapéuzinho significa e, beleza? Ou se você preferir, o E é fechado em cima e esse aqui também é fechado em cima. O OU
ele tem aqui, ó, uma abertura em cima, e esse aqui, o nosso V, também tem uma abertura aqui em cima. Então, ou seja, ele aberto em cima é O, ele fechado em cima é E. Normalmente eu utilizo, se você já viu minhas playlists ali de conjuntos, quando eu tenho, inclusive eu já fiz uns exemplos aqui nessa mesma aqui, né, nessas aulas aqui do Enem. Quando eu tenho condições de existência separadas, eu uso o ou, né? Ou seja, ou o x está aqui, ou o meu x está aqui. Por exemplo, meu x é menor do que 1, ou o meu x é maior que 10. Beleza? Ou o x vai estar para cá, ou o x vai estar para lá. Normalmente, quando tem esse vago aqui, eu uso ou. Se eu não ter esse vago aqui, eu uso e. Então, ou seja, normalmente eu faço o quê? Normalmente eu tenho 1, x e 10. Então, ou seja, o x ele é maior do que 1 e ele é menor do que 10. Beleza? Essas daqui são normalmente as minhas condições para usar. E eu também tenho esse n de A aqui, que ele vai significar o número de elementos que tem no meu conjunto A. Então, se você lembra lá do meu conjunto A que tinha as vogais, significa que o meu n de A é igual a 5. Por quê? Porque eu tenho 5 vogais. É o A, o E, o I, o O e o U. Beleza? Esse Ezinho aqui significa pertence. E esse outro aqui, riscado, ele significa que não pertence. Então, ou seja, como lá mesmo eu disse, A pertence a A. E pertence a A. Beleza? Esse Czinho aqui aberto significa contido. E ele, fechado, ele significa não contido. Então, por exemplo, se você perceber, existe o conjunto B e tem todas as letras do alfabeto. A, B, C, D, até Z. Beleza? Então, seja, o meu A, ele está contido em B. Beleza? Se você pensar, eu penso sempre que isso aqui, ó, como uma abertura. Significa que é literalmente assim, ó, como se eu pegasse o B e fechasse nele e eu colocasse o A aqui dentro. Né? Então, ou seja, tá vendo que todas as minhas vogais, elas estão dentro do meu alfabeto, que é o meu conjunto B. Entendeu? Então, ou seja, A está contido em B. Se eu usar um espelho, né, ou seja, inverter esse C, eu estou dizendo que contém. Então, ou seja, eu poderia botar assim, ó, B contém A. A ideia da abertura, ó, é a mesma. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, literalmente engolisse o B. E o A, por consequência, vai aqui para dentro. Tudo bem? E ele cruzado significa que B não contém A. Né? Então, ou seja, se eu pegar os números irracionais e os meus números racionais, então, ou seja, os meus números racionais não contêm os meus números irracionais. Tudo bem? Mais para frente eu também vou falar sobre cada um desses tipos de números aqui. Tudo bem, gente? Então, eu vou devagar por aqui. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto e explico um pouquinho melhor, beleza? Mas isso aqui fica muito mais claro com exercícios que a gente já vai fazer mais para frente. Na próxima aula agora eu vou falar sobre essa parte aqui de baixo que você já está vendo, que é as representações de conjunto. Vejo lá. Forte abraço.